Da live. Primeiramente, boa noite, pessoal. Obrigado por estar assistindo aqui o vídeo comigo. A gente vai dar continuidade à aula de semana passada. Na verdade, são 3 aulas, é a terceira aula, né? É a terceira aula essa, que eu tô pegando um site, eu peguei um site de um nosso colega aqui que assiste o canal. E eu tô, na verdade, não tô avaliando, né? Eu tô construindo o site baseado no site dele, né? Ele tinha me perguntado como que fazia para migrar, né? Qual o template que ele poderia usar para trazer o site dele, a escola dele, né? Para dentro do WordPress. E eu resolvi fazer esse vídeo, né? Mostrando que, na verdade, não precisava usar o template. Se você conhece o WordPress, o Elementor, você não precisa de template. Eu acho que não é o caminho mais legal, assim, sabe? Porque se você usa template, você fica um pouco limitado. Mas claro que template é interessante para alguns casos. Mas tem casos que não é necessário, como o dele aqui, né? Eu acredito que não seja necessário. Vou pegar aqui, vou abrir, vou mostrar para vocês como que tá o nosso site. Olha, tá bem bonitão já. Tem um conteúdozinho aqui no meio que eu coloquei. Já mostro para vocês como que eu fiz. Aqui embaixo, na aula passada a gente fez esse rodapé. Coloquei todos esses itens aqui e a parte de baixo. A parte do WhatsApp aqui ainda não coloquei, ainda não tá aqui, mas eu não configurei com vocês. Posso configurar agora, para ficar bem legal. Pode ver que ele tá pretinho, né? Ele não tá verde, mas a gente pode deixar ele verdinho para ficar combinando com o WhatsApp. Aqui na primeira aula a gente fez o topo, né? E essa parte aqui do banner e na aula passada o rodapé. Então agora a gente vai fazer o miolo. Eu vou pegar o site dele aqui do lado. Quando eu olho para cima é porque tem uma TV aqui, né? E tem um monitor, no caso uma TV é um monitor, e eu consigo ver uma janela, né, que tá o site dele para eu poder comparar e fazer aqui. Eu não tenho um monitor ainda para colocar aqui, né? Se tivesse um monitor, eu poderia olhar reto aqui, né? Mas com essa história toda que está acontecendo aqui no mundo, né? Eu não consegui comprar um monitor porque o preço disparou, né? Praticamente dobrou o preço. E eu precisava comprar uma webcam. Como eu uso o webcam do notebook, se eu for usar um monitor externo, né? Um monitor grande, eu vou ter que comprar uma webcam. Então vai ser uma paulada. E como a webcam, as webcams que eram 100, 150 reais, uma webcam simples, tá 400, 500 reais. Uma webcam boa tá para mais de R$ 1.000. Então vai demorar um pouquinho. Mas eu espero que vocês tenham um pouco de paciência, né, com relação a isso, um pouco de compreensão. Então sempre quando eu estiver olhando para cima, tá? Eu não tô olhando para a parede não, é que eu tô olhando para outra tela aqui. Vamos ver como é que tá o site dele aqui. Deixa eu só ajustar aqui. Então eu vou me basear aqui, vou fazer o miolo do site dele. No caso, vou fazer o miolo do nosso site aqui, se baseando pelo site dele, tá? Então bora lá. Vamos ver o que tem aqui de interessante. Tem um título, daí tem uma chamadinha e tem mais alguns botões aqui que a gente pode fazer no elemento. Primeiro vamos colocar esse WhatsApp aqui. Vou pegar a cor do WhatsApp. Cor hexadecimal WhatsApp. Eu sempre gosto de usar as cores hexadecimais, tá? Que é mais fácil para trabalhar. Mas se você prefere RGB ou qualquer outro tipo de cor, tá? Fica tranquilo. Vai de gosto. Eu peguei a cor aqui pra gente colocar essa cor aqui no WhatsApp, tá? Aqui embaixo. Então vamos lá. Aqui tá o plugin do WhatsApp. Cadê as cores? Cores aqui. Vamos lá. Fundo. Mas eu acho que não é esse verdinho aqui não. WhatsApp. Eu acho que não é esse verdinho aqui. É esse daqui. Então vamos pegar diferente. Mas ainda vou pegar hexadecimal. Eu já ensinei para vocês aqui que para aparecer essa tela aqui, você pode apertar o botão direito, inspecionar. No Chrome é F12, tá? Aqui no Edge da Microsoft é Ctrl Shift I, tá? No Firefox também tem, eu não lembro qual que é o comando do Firefox, mas eu posso ver para vocês caso alguém use Firefox aí. Então lembrando que no Chrome é F12. Já aparece essa janelinha. Vamos salvar. E vamos ver como que ficou. Aqui embaixo. Vai ficar, ó, já ficou verdinho do WhatsApp. Então clica aqui e vai para o chat do WhatsApp. É bem facinho. Já fica bonitinho aqui, né? Então vamos preparar aqui o miolo. Vamos editar com o Elementor.
Não vamos editar cabeçalho nem rodapé, só o conteúdo do meio. Aqui ele tem um textinho, vou pegar esse textinho dele mesmo. Vou pegar o title aqui, peraí, e vou jogar aqui dentro desse conteúdo aqui. Eu vou deixar esse conteúdo com o box aqui mesmo, não vou esticar ele, tá? Vou colocar aqui o nosso conteúdo interno, nossa seção interna. Eu gosto de trabalhar assim. Aqui não precisava, tá? Aqui você pode trabalhar direto. Você pode trabalhar direto assim, tá? Mas é que eu gosto de padronizar assim, tá? Mas não precisa. Você pode trabalhar direto desse jeito, tá? Não precisa se preocupar. Deixa eu pegar a cor aqui que ele está usando. Que cor que é esta? No Chrome eu uso uma extensão que ele me dá a fonte e a cor. Depois eu posso mostrar para vocês. É bem interessante, tá? Porque ela já me mostra todos os detalhes. Então fica bem mais fácil para eu fazer as alterações quando eu precisar. Deixa eu ver que fonte que é. Open Sans. Open Sans. Uma fonte legal. Ela está com 48, isso é bem grande. Tem um bold de 700. E ela é maiúscula. Aqui. Agora vamos colar o textinho que eu peguei lá. Opa, eu peguei. Pera aí. Deixa eu pegar o texto aqui. E vamos colocar aqui embaixo. Eu vou pegar um Lorem Y aqui para colocar, para não ficar copiando o texto dele, né? Porque pode dar problema. Mas é só vocês pegarem e usarem o texto de vocês, tá? Usa a criatividade aí. É um textinho pequeno que ele tá usando, não é um texto grande. Eu vou falar mais perto do microfone, tá? Para não ficar muito baixo o som. Mas se tiver muito alto, eu peço desculpas para vocês aí, porque eu não tenho como ver o chat também aqui para ver se alguém tá assistindo nem nada. Não consigo ver aqui. Ou eu olho para a tela que eu fiz dele ali, ou eu falo com vocês. Vamos voltar lá. Deixa eu fechar a biblioteca e fechar os posts também. Então vamos aqui. Vamos colocar um texto. O Elementor é muito gostoso de trabalhar, porque ó, você faz por blocos, assim, ó. Então você não precisa ficar se preocupando muito com relação a detalhes. Que nem o Visual Composer, por exemplo, que tem que, nossa, dar um trabalho do caramba. E se você, por acaso, quer trocar alguma coisa, é bem complicado. Tá vendo que aqui ficou esse bold aqui? Por que ficou assim? Porque eu vim e colei aqui nessa parte. O ideal é você colar aqui, ó. Daí fica sem nada. Ó, o ideal é fazer assim, tá? Nunca cole em cima aqui, porque vem um monte de HTML e isso pode dar bastante problema no teu código. Muita gente gosta de fazer isso aqui, justificado. Eu não gosto de justificar, tá? Mas vai do seu gosto. O elemento já tá isso aí, já dá o justificado também por padrão, tá? Então vamos colocar lá o Open Sans. E vamos ver que fonte que está aqui no código dele. É uma fonte bem grande. Vamos colocar aqui. Olha só, tem um boldzinho. Bem suave, nada muito complexo. Tem um risquinho embaixo também que ele usa, um divisor. Vamos ver aqui um divisorzinho. E o divisorzinho ele é com essa cor aqui, esse tom de alaranjado aqui, que é o tom principal do site. A gente pode colocar aqui alinhado ao centro. Pode ver que o divisor você pode colocar elementos também. Por exemplo, posso colocar um texto aqui no um texto, ou posso colocar aqui um íconezinho. O dele tem uma setinha para baixo. Então vamos colocar essa setinha para baixo, tá? Cadê a setinha aqui? A bendita da setinha. Arrow. A vantagem de... Às vezes essas coisas assim que você vai procurar é tudo em inglês, né? Então é interessante saber um pouquinho de inglês. Deixa eu pegar o para baixo aqui. Eu não tenho exatamente a setinha dele ali, mas eu vou usar uma parecida, tá? Deixa eu ver se vai ficar... não ficou tão legal, não. Não ficou tão bacana, não. Deixa eu ver se eu tenho uma outra setinha aqui mais interessante. Porque aquela ali ficou bem meia boca. Se não tiver, eu vou acabar não usando nenhuma. Ó, da Apple aqui. Vamos ver se tem alguma aqui que seja interessante. Aqui, ó. Essa aqui. Ah, agora sim. É bem parecido com a dele. Vamos copiar a cor. E a setinha também na mesma cor. A gente pode até diminuir aqui o texto, o espaçamento aqui, né? E o ícone também, a gente pode mexer no ícone, tá? Deixar ele diferente, tá?
empilhado, ó. Moldurado, o default. Aqui no divisor tem algumas coisas, né? O peso, eu posso deixar ele mais grosso. Posso deixar ele mais fino. Era bom se ele tivesse algumas outras coisas. Ó, por exemplo, essa aqui, ó. Essa aqui é interessante, ó. Essa aqui é bem interessante. 50. Então, vamos lá. Agora eu vou pegar mais um. Ele tem mais um bloco de texto. Eu vou duplicar esse daqui. Vou arrastar aqui para baixo. E aqui ele usa um ponto, mas acredito que o ponto não fica legal aqui nesse caso, porque é melhor assim, ó, o texto livre. Vamos atualizar aqui e eu vou pegar o texto. Aqui ele tem um textinho também. Eu vou jogar um lorem y ali porque para ficar melhor. Não quero ficar copiando todo o texto dele, né? Vamos pegar aqui e duplicar este daqui e vou deixar com menos peso. Ele colocou um azul aqui, tá? Eu não vou usar esse azul, por quê? Porque azul não combina com laranja. Não vai ficar bom. É uma cor quente com uma cor fria, não vai ficar nada legal. Então eu vou usar o pretinho básico aqui mesmo. E por que ele não me obedeceu? Safado não obedeceu. Aqui. É muito chato quando você faz isso, ele não obedece. Fica aquela coisa assim de cri, cri, cri. Vamos lá, vamos colocar aqui uma fonte 24, que é metade daquela ali, e vamos diminuindo um pouquinho o peso. Só para manter. Eu tô usando o preto porque eu tô usando preto em vários outros itens aqui, tá? Então é bom manter uma coerência com o que você está fazendo. Aqui ele tem três CTAs, né? Botõezinhos aqui. Agora eu vou usar um novo bloco aqui. Por que eu vou fazer? Na verdade eu posso colocar só aqui, ó. Não preciso nem usar o bloco aqui, eu posso usar assim, ó. Seção interna e jogo mais uma coluna aqui. Pronto. Ou eu posso fazer de outras maneiras, né? Posso fazer também com lista, por exemplo. Ícone com lista, que é interessante também. Deixa eu ver se ele tem aqui, ó, ícones com lista. Eu posso fazer assim também. Eu duplico e jogo aqui. Mas por enquanto eu vou editar o primeiro. Deixa eu ver que fonte que tá aqui. Tá o pensando. Deixa eu só ver aqui. Este daqui. Se ele vai pegar o estilo. E embaixo. Deixa eu pegar aqui a cor alaranjada. Aqui no novo Elementor, ele tem uma opção aqui que fica uns quadradinhos, um globinho aqui, que você pode pegar as cores. Nossa, é muito bom isso, muito prático. Eu acho que até vou atualizar, só para mostrar para vocês. Tá ao vivo aqui, né? Pode dar uma zica no Elementor. Não sei se vai dar um problema, porque o Elementor, o WordPress... Não, eu não vou atualizar, porque a gente tá ao vivo aqui, acho que não vai ser legal. Pode dar um erro aqui e daí vai estragar a live nossa. Não vou atualizar, vou deixar para um outro dia. Semana que vem eu atualizo para vocês, eu mostro para vocês ali. Acho que vai ser mais assertivo isso. Node. Aqui ele usa uns íconezinhos, né? Então eu vou usar um ícone parecido com o dele. Vou tentar chegar o mais próximo possível. Aqui ele usa um livrinho. Vou tentar pegar aqui a cor. Seja mesmo, ó, você pode colocar over também, tá? Se você quiser, quando eu passo o mouse, ele muda a cor aqui, ó. Daí vai do teu gosto, tá? Não vou ficar mexendo nisso, mas dá para você colocar. Aqui o conteúdo, vamos ver se está com a fonte que a gente está usando, Open Sans. A gente pode definir a fonte também aqui, ó, diretamente, tá? A gente pode vir aqui, ó, cores padrão, por exemplo. A gente pode trocar essas cores aqui. Pode usar o preto, por exemplo. E aqui, ó, fontes padrão, a gente pode usar. Por exemplo, aqui, ó, ele está usando o Roboto. A gente pode deixar o Roboto ou usar o Open Sans, tá? Então, fica do teu gosto. Aqui você pode fazer isso, tá? Só para vocês saberem que tem essa possibilidade. Aqui eu já coloquei a fontezinha, ela está Open Sans, então eu não vou mexer mais nela. Então eu vou duplicar aqui. Deixa eu ver que texto que está aqui. Aula particular. Aula particular. Aqui a gente troca. Opa, errei.
Aula particular, que você pode pôr um link para onde está essa aula particular. Vamos duplicar. E vamos duplicar novamente. Tá vendo que ficou aqui muito próximo? A gente pode colocar um espaçamento aqui, porque ficou muito próximo isso. Espaçamentinho de 25. Só para não ficar tão colado, né? Ficou bem colado ali, não ficou legal. Concursos públicos aqui. E aqui do lado é psicopedagogia. Psicopeda. Opa! Pedagogia. Essas horas aqui o português já tá meio que, que ruim aqui já, né? No dele aqui tá maiúsculo, tá? Eu deixei aqui a primeira maiúscula porque eu achei que fica melhor assim, mas é só detalhe. Vamos ver aqui, aqui tipo uma medalha. Vamos ver se eu acho alguma coisa parecida com medalha aqui. Eu não lembro como que é medalha em inglês. Agora me fugiu o termo aqui. É, live é complicado. A gente perde aqui os. A gente tem que achar rápido as coisas para não enrolar muito, né? E acaba perdendo aqui as palavras até some. Deixa eu ver aqui. Qual que é, qual que é, qual que é o ícone aqui? Vamos ver aqui. Medal. Aqui, ó. É quase igual ao português. É quase igual. Ah, os iconezinhos deles estão cinzas, não estão laranja. Eu percebi que tava alguma coisa esquisita. Ficou muito laranja. É um cinzinha bem legal. Ficou bem bonito. Vamos mudar esse tom aqui, tá muito laranja. Ó, ficou bem melhor assim. Nossa, dá um destaque muito melhor. Opa! Vamos lá. Cinzinha. Cinzinha. E aqui tem umas mãozinhas, né? Que é o ícone que ele usa. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. É, não é bem o que ele tá usando, mas deixa eu ver se fica. Mas people, né? Pessoas e tal, mas tá ok. Vai esse aí mesmo. Aqui ele usa uma outra parte com ícones também. Ele coloca novamente esse bloco, então dá pra gente duplicar esse bloco aqui. E ele coloca aqui mais uma chamadinha. A gente vai trocar de cor aqui, que ele tá usando um outro tom de cor. Aqui eu posso usar branco, que é o tom que ele usa. Deixa eu pôr o branco aqui. E aqui eu vou usar um cinzinha bem claro, um FFF1, alguma coisa assim. Algum F1, F1, F1. Cinzinha bem claro, talvez um pouquinho mais aqui. Um pouquinho mais claro aqui. Não sei se ficou bom aí, mas dá pra mudar depois, se for o caso. Aqui a gente pode pôr um pad 20 e 20, como na aula passada eu expliquei para vocês. O padding ele vai para dentro do bloco e o margem vai para fora. Então, se eu colocar margem, ele vai empurrar esse bloco desse bloco de cima e do bloco de baixo. Quando eu coloquei padding, ele vai empurrar os itens de dentro desse bloco. Então, ele colocou uma margem daqui de cima aqui para baixo e colocou aqui um espaço, né, uma margem, um pad daqui de cima aqui para baixo. Agora a gente vai colocar os textos ali. Deixo aqui embaixo novamente e não tem essa parte aqui. Então eu vou deletar essa parte aqui. Aqui não tem esse texto. Não tem um textinho, não tem essa parte aqui. Vamos deletar e também não tem esse texto aqui. Fica só assim. Na verdade o dele tá assim, ó. Algo assim. O dele tá justificado, se não me engano. E aqui tem novamente os ícones. Só que daí aqui tem ícones de medalha. Então vamos trocar aqui para medalha. Medal. E aqui também medalhas. Vamos pegar as cores aqui das medalhas. Aqui as medalhas dele tem cores.
Então vamos pegar aqui as cores. Primeira medalha é um ouro, uma coisa assim. Deixa eu trocar aqui. Opa, troquei na medalha errada. É essa daqui. Depois eu corrijo lá. Tá um pouco ruim aqui minha tela aqui. Deixa eu trocar essa. Deixa eu trocar esse modo aqui. Noite, que ficou bem ruim aqui. Ah, agora sim. Agora eu consigo enxergar direito. Tava meio amarelada a minha tela aqui. E aqui é um outro tom de laranja. Tá, agora eu vou aumentar esses ícones aqui. Deixar eles bem grandes. Com 150. E aqui também 150. Fica bem grande. E aqui é a mesma coisa. Você vê que né, eu tô conversando com vocês, eu tô fazendo aqui. Tá indo bem fluido. Não tem nenhum problema assim. Não tô me batendo nem nada. Por quê? Porque é gostoso você mexer com o elemento. O elemento ele flui. Ele não é aquela coisa truncada igual Visual Composer, Div e outros lugares. E outros lugares não. E outros templates. Theme Builders, na verdade. Theme Builders, desculpe. Primeiros. É que escrever, ler aqui não deu certo. Primeiros lugares. O Div eu achei o pior deles, assim. Eu não gostei do Div. Realmente eu não me adaptei. Tem gente que só faz site no Div. Ou Divai, né? Mas eu realmente não me adaptei com ele. Tem uns piores, que tem o Bitame também, que é horrível de usar. Olha só. Ficou bem grande. Ficou bem bacana. E esse tom aqui. Vamos ver como que ficou lá no site? Vamos ver aqui, eu vou atualizar. Vamos atualizar. Aqui eu acho que ficou muito apertado, o que vocês acham? Ficou um pouco apertado, né? Eu vou dar mais um espaçamento aqui. Aqui eu vou trocar esse tom essa cor aqui. Vamos trocar essa cor aqui, que essa cor parece que é uma cor esquisita, não ficou legal não. Não gostei dessa cor. Vou puxar mais pra cá. Ah, agora sim, olha que diferença que fez. É que eu não estava enxergando naquela hora, não consegui ver. Vamos dar um espaçamento aqui. Minha chefe sempre fala isso. Respiro. Sempre fala para pôr respiro nas coisas. Ó, agora já ficou melhor aqui com esse espaçamento. Vamos dar um espaçamento aqui também. Agora eu vou dar um espaçamento margem. Então eu vou empurrar esse item aqui para baixo. Jogar aqui e vamos colocar um 20 aqui. E aqui também, 20 não 30. E aqui também eu vou dar um margem. O que eu poderia ter feito? Eu poderia ter feito só um espaçamento aqui. Vou desmarcar aqui, ó. Poderia ter colocado um espaçamento aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma margem aqui nesse item aqui. Para cima, 20 para cima e 20 para baixo. Então ele vai empurrar esse daqui desse aqui. Então esse aqui vai descer 20 e vai empurrar esse aqui 20 para baixo. Vamos fazer aqui, ó, para vocês verem. 20 e 20. Tá vendo? Ele empurrou esse aqui para baixo e esse aqui para baixo. Já deu um bom respiro aqui, né? Já ficou bem menos afogado. E esse aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui um 20. Já tem 25, vou colocar um pouco mais. Tá meio fraco. Vamos colocar aqui uns 50. 50. Agora sim, dá um respiro bem legal. Tá bem mais desafogado. E esse blog aqui que tá sobrando, eu vou jogar lá para baixo. Vamos colocar aqui embaixo. O dele não tem esse item, tá? Eu coloquei aqui porque eu quis. Eu achei que é interessante colocar um blog, eu vou estilizar aqui eles. Vou pegar aqui esse item, vou jogar aqui embaixo. Vamos colar. E vou pegar esse textinho aqui também. E vamos colar aqui. Joga aqui em cima. Agora aqui embaixo eu vou dar uma estilizada. Eu posso colocar três colunas, por exemplo. 3 itens. E posso colocar uma borda aqui nesses itens, tá? Esse item de post é esse daqui, tá?
É esse item aqui. Não é nada especial, é a do Pro, né? Mas não é nenhum tipo de post especial, tá? É só esse dali. Vamos pegar ele e vamos dar uma mexidinha, tá? Eu tenho vários aqui, ó. Cards. Tem também o Full Content. E tem o clássico. A gente tá usando o clássico, tá? A imagem ela pode ser para cima, pode ser para baixo, pro lado. Para baixo não, minto. Para baixo não pode. Pode ser pro lado só, para baixo não. Ó, aqui, quando você faz isso, é um erro muito grande que às vezes eu mesmo cometo. Eu coloco para colocar no lado e some. Por quê? Porque a imagem aqui, ó, a imagem ela tá muito larga. Se eu diminuir a imagem, ele já vai ficar pro lado. E o right, a mesma coisa. Mas aqui a gente vai deixar no topo, tá? E a imagem fica 100%. Posso também esconder o título, tá? Mas aqui precisa do título. Eu posso colocar também o resumo. Esse resumo eu posso diminuir ele, tá? Deixar ele menorzinho. Às vezes tem uma coisa que é bem legal aqui, ó. Muita gente não usa isso, mas é bem interessante. Eu vou editar aqui esse post. E vou colocar um resumo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um textinho. Aqui embaixo. Opa! Ah, eu tirei o resumo aqui. Vamos colocar o resumo. Cadê o danadinho? Aqui, ó. Esse resumo tá gigantesco. Por que eu quero um resumo tão grande? Vamos pegar aquele textinho que a gente colocou. É bem interessante você usar esse resumo, tá? Ele fica bem mais interessante ali. Fica mais fácil para você controlar a quantidade de conteúdo. Deixa eu atualizar aqui e vou dar um F5. Pra gente ver como que vai ficar. Como eu coloquei o resumo aqui, você está vendo que ele pega inteiro o resumo lá, né? Então, quando você quer colocar resumo aqui, ele vai matar aquela opção ali de escolher a quantidade de texto. Essa opção aqui, ó. Se eu tirar o resumo, eu acho que todos eles estão com resumo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar todos esses resumos aqui para mostrar para vocês. Na aula que vem, eu vou ensinar para vocês o single post, tá? Tô indo bem devagar. Se você assistir aula por aula, você vai conseguir fazer um site tranquilo. Aqui ele não tá pegando single post. Ele tá pegando direto do resumo. E aqui... desculpa, não é single post. Aqui não tá pegando resumo. Tá pegando direto do texto aqui. Então fica mais interessante, fica padronizado. Mas você, no teu caso, você use aqui embaixo. E use também... peça para o seu cliente usar aqui embaixo, porque aqui você tem um controle exato do resumo. E às vezes você não coloca essa quantidade e você acaba esquecendo, às vezes, de forçar aqui. Porque mesmo que você force, ele não dá a quantidade exata de palavras, tá? Então, ele não dá a quantidade não de palavras, mas de quebras. Porque às vezes a palavra tem um pouquinho mais e ela dá uma quebra aqui. E isso mata o teu layout. Então, às vezes é interessante você usar a quantidade certa lá. Ó, tá vendo que eu coloquei 20 aqui? Aqui ficou de um jeito, aqui ficou de outro, aqui ficou de outro. Se eu colocar 21, vai mudar as linhas. Tá vendo? 22, 23, vamos ver se dá uma quebra aqui. Ó, aqui já quebrou, tá vendo? Então, você tem que tomar bastante cuidado quando vai fazer isso lá no seu layout. Se você tiver esse controle aqui, às vezes não dá, né? Às vezes o cliente não quer nem saber, tá nem aí. Então não dá para você ter esse controle do resumo. Mas o resumo serve para isso. Para você não ter esse risco de quebrar o seu layout. Eu vou colocar aqui 20, que vai ficar bonitinho. Vou atualizar. Aqui essas bordas, eu vou colocar uma bordinha redonda só para dar um charme aqui, tá? Para ficar mais legalzinho. A aula de hoje está bem rapidinha, né? Não vai ser muito longa, bem fluidinha. Hoje eu só vou ensinar para vocês essa parte do conteúdo aqui dentro mesmo, da home. Não vou me estender nem nada, vai ser bem rápido mesmo. E na aula que vem a gente vai para tipo single post. Ó, tá vendo que já ficou aqui? A gente pode pôr um botão também, se quiser um leia mais, tal. A gente pode trocar aqui a fonte desse texto. Eu posso usar aqui o conteúdo aqui, né? Eu posso colocar aqui a cor que eu quiser. A gente tá usando em Code Sans aqui. Em Code Sans aqui, a gente pode colocar, sei lá, 14, 16. E aqui o peso que a gente quiser. Nas tipografias, né? Tanto do title quanto do texto também. Aqui também a gente coloca aqui em Code Sans. No texto aqui eu vou pôr 14. 14, aqui ele ficou um pouquinho menor. Posso até pôr um pouquinho maior aqui no título. Posso pôr 18, olha, ficou um pouquinho maior. E aqui coloquei 14. Eu posso pôr um pouquinho maior também. Posso pôr 16. Só para não ficar muito pequeno.
E aqui, ó, dá pra colocar um espacinho. Um espacinho de 10 aqui, ó. Pra dar uma respirada, né? Porque senão ficou muito apertadinho. Aqui ele não dá a opção de justificar o texto, tá? Eu sei que vocês adoram justificar. É uma pira muito grande que vocês têm, assim. É uma coisa... O pessoal adora justificar texto. Ó, tá vendo que ele quebrou aqui, ó? Então a gente pode colocar um pouquinho mais de texto aqui em todos e não vai quebrar. Então como que eu faço para justificar aqui o texto? Eu vou fazer para vocês. Sei que tem uns aqui que tem toque. Não, realmente não consegue ficar sem o justificar, né? Como que a gente faz? Eu vou dar aqui o F12. F12 também abre aqui, ó. Eu achei que não abria, mas o F12 também funciona. Ou Ctrl Shift I. Vou clicar aqui e vamos colocar a tagzinha text align justify. Já vai ficar justificado. Tá, e aonde que eu vou para colocar isso, né? Vocês devem estar perguntando. A gente vai copiar aqui, essa tagzinha aqui. Tá vendo aqui, ó? E vamos jogar lá dentro do nosso CSS. Você vai em avançado. Aqui eu vou colocar aqui conteúdo. Por blog aqui. Nesse classe CSS. Eu coloco isso aqui porque se caso tiver um CSS em outro lugar, ele não vai atrapalhar, tá? Porque esse CSS, se eu tiver sem classe, ele vai poder pegar para o site inteiro. E essa classe aqui, qualquer bloco que tiver desses daqui, vai ter esse mesmo nome. Então é bom a gente sempre detalhar o máximo possível. Quanto mais detalhado, menos risco você tem de esse CSS pegar em outro lugar e você não lembra o que você tinha feito. Então é bom sempre tomar cuidado com isso. Você nem precisa decorar o CSS, tá? O próprio Elementor, ele dá isso para você. Coloquei como ID aqui, só para ficar melhor. Ele não está pegando, né? Por que ele não está pegando? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Faltou o ponto. É muito importante você tomar muito cuidado, porque se tiver um ponto, uma vírgula, já não funciona direito. Ó, já ficou justificadinho, que é o que vocês adoram. Vamos ver lá como é que tá. Deixa eu fechar aqui. Ó, bordinha redonda, já ficou com espaçamento ali. Tá? A gente pode aumentar o espaçamento, tá justificado. Aqui eu posso colocar um nome diferente. Eu posso colocar aqui blog. Conheça nosso blog. Ou... Opa! Últimas notícias. E aqui embaixo deixa Lauren Libson mesmo. E aqui embaixo a gente poderia colocar aquele risquinho aqui, né? Que a gente usou lá. Aqui tá bem apertado também. Podemos fazer diferente ali. Ó. Só para ficar padronizado aqui também. O risquinho. Aqui eu vou dar um respiro aqui porque ficou sem respiro. Respiro é importante. Vamos colocar aqui 30. O ideal seria colocar 50 porque a gente já colocou 50 em outros lugares, né? Então deixar aqui sempre com a mesma quantidade. Só que aqui a gente já colocou 50 aqui também. Não. Aqui ele tem um espaçamento aqui, então não tem problema. O que você não pode é você somar, né? Que nem eu coloquei 50 lá, daí tiver 50 aqui e ia ficar um espaçamento muito grande. Vamos ver como é que ficou? Você viu quanto tempo que eu levei para fazer essa parte aqui? Foi bem rápido, né? Então a gente não gastou muito tempo. Agora ficou com respiro, ficou bem melhor. A gente padronizou o risquinho aqui. Tá muito laranja, né? Esse risquinho poderia ser preto. O que vocês acham? Ó, aqui ficou bem legal, né? Ficou com conteúdo, a gente pode aumentar esse conteúdo, colocar 10, 15. A gente pode colocar um formulário também. Mas você viu o tempo que eu levei? Foi bem pouco. Isso que eu não tenho um layout, né? Eu não estou seguindo um layout de ninguém. Então, foi bem rápido. Se eu tivesse um layout, seria mais rápido ainda. Porque daí eu seguiria o layout, a risca, a quantidade de texto que o designer colocou, e seria bem mais rápido. Na aula que vem, eu vou ensinar para vocês como fazer o single post, que é esse aqui, ó. Quando a pessoa clicar aqui no single post, ele vai para uma página. Eu vou ensinar para vocês como estilizar essa página aqui para ficar bem bonito. E também vou ensinar para vocês a listagem de categorias, que aqui a gente não fez categorias, né? Deixa eu pegar aqui em categorias e vou mostrar para vocês. A gente não estilizou. Deixa eu pegar alguma que tem aqui, não sei se tem alguma tem em categoria. Não, acho que não tem nenhum. Nenhum deles tem categoria. Aqui essa categorizete aqui. Deixa eu pegar aqui e vamos ver se dá aqui. Vamos ver se vai mostrar. Ele não mostra. Não foi, eu não criei essa página aqui. Mas eu vou
Semana que vem eu vou criar para vocês e vou mostrar como que faz essa listagem, tá? Não se preocupe. Também vou mostrar para vocês como que faz o contato, item por item aqui, tá? Esse site vai ficar prontinho e vocês vão ter aprendido como fazer um site do zero. Então, espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Foi super rápida, né? Nossa, passou muito rápido. E semana que vem tem mais. Tá bom, pessoal? Então, até semana que vem. Tchau, tchau.